Hoje o tema é psicólogos, a complexidade na comunicação do casal após a chegada dos filhos. Esse é um tema que eu amo. A comunicação, ela é a alma de um relacionamento. E isso é muito importante para nós, psicólogos, de um modo geral, com o atendimento de casal e principalmente com o atendimento de casais em conflito após a chegada dos filhos. A comunicação, eu costumo dizer assim que, ela é um pilar que sustenta todo o trabalho no consultório e o trabalho com a reconexão dos casais. Primeiro que, quando um casal chega para a gente e a gente vai atender, tem um trabalho muito grande de observação, de escuta e de percepção na comunicação, que geralmente está virado ao avesso. A comunicação, quando a gente está num relacionamento conflituoso, ela está para lá de ruim. Se tivesse boa, eles estariam resolvendo um monte de coisa, mas eles não estão resolvendo. Então eu vou tentar contextualizar aqui, porque a comunicação, ela é fundamental nas relações, né, as relações, inclusive de amigos, sociais, relacionamento. Quando a gente conhece alguém e está se apaixonado e namorado, a gente nem se preocupa com isso, porque a comunicação flui. Ela flui porque eu estou em um estado de conexão. Eu estou nutrido e sabe aquela coisa que a gente fala que um olhar já comunica, a gente já sabe o que o outro quer, a gente, não combina e as coisas dão certo, porque a gente está em conexão. Toda vez que a gente está em conexão com alguém, a gente sabe o que o outro pensa um pouco mais, a gente combina, tá, só que isso não é o que acontece num relacionamento, principalmente depois que chegam os filhos. Eh, Algum dos problemas grandes da comunicação é a adivinhação, porque eu adivinho, ou melhor, eu acho que eu adivinho o que o outro sabe, pensa e quer. E aí, muitas vezes eu estou errada. Então, a adivinhação é um dos grandes problemas. E nós aqui, ó, no papel do psicólogo, na terapia de casal, eu digo que a gente é um grande maestro dessa comunicação. Por quê? Quando o casal chega na nossa frente, a gente vai ter vários elementos que precisam ser observados, né. Eu digo que eu vou por eliminação, né, eu vou observando, né, eu já tenho algo aqui na minha cabeça, eu vou observando e ali você vai orquestrando a comunicação deles no consultório, que geralmente está muito fragilizada ou não está acontecendo. Só que como você está ali na frente deles mediando, acontece geralmente algo interessante, porque naturalmente muitas coisas que eles não estão conseguindo conversar, eles vão trazer para ali, porque eles sabem que tem alguém que vai ajudar aquilo a ser escutado. E esse é um papel nosso, que é fazer essa mediação, né, não deixar eles se interromperem, pedir para repetir, checar o que o outro ouviu, o que foi dito, né, o que foi tentado dizer e o que o realmente comunicou. Então, essa é o cenário da nossa comunicação, né, do nosso trabalho, quando chega um casal, independente de ser com filho ou sem filho ou com filho. Porém, quando eu botei o tema dessa live, né, as complexidades no casal após a chegada dos filhos, e
e eu já falei aqui ao longo, né, de uma semana que eu achei a quinta live, o casal está vivendo todo um estresse, que eu sempre vou falar desse nome aqui para vocês, né, da do baby clash, ruptura do bebê, que é todo esse momento. Chegou o bebê, as adaptações, né, tudo que eu venho comunicando, vou sempre repetir algumas coisas. Aquele conflito, todo um desajuste. É óbvio que a comunicação fica muito mais afetada ainda. Ela fica assim, se eu estou estressado, confuso, perdido, irritado, sem dormir, primeira coisa que eu perco contato é comigo. Então, se eu perco contato comigo, eu já não sei nem o que eu quero comunicar. E quando eu chego para comunicar, o que que acontece? Chega tudo atrapalhado. Por quê? Além disso tudo estar acontecendo, e assim, imagina você sob estresse, né, num momento de assim, de emergência. A gente não consegue organizar o raciocínio. A gente é tudo muito atropelado mesmo. Imagina 2 vivendo isso. Então, isso é bastante complexo num relacionamento, quando o casal está vivendo esse momento. E aí, a boa notícia, né, é que eles acabam parando de se comunicar, que eles não conseguem, então também, às vezes, não, eu digo que não se matam, mas a má notícia é que como que vou resolver conflitos e dilemas sem me comunicar? Se alguém souber um caminho, me diga. E eles têm agora muitos assuntos que precisam ser resolvidos, como decisões do filho, não são mais só os 2. E aí, geralmente, quando são assuntos que eles discordam, e a gente é nosso papel tentar entender, né, como é que está esse cenário, como, Oma? Perguntando. Eu tenho uma metodologia, mas eu tenho um checklist de elementos que são importantes serem checados, perguntados, para poder trazer essa clareza, né, aonde que o bicho está pegando mais. Então, aliado a tudo isso, eles não têm tempo para comunicar. Aquelas conversas longas, demoradas, às vezes deitado na rede, deitado na cama, aquele café da manhã de sábado, longo na varanda, isso não existe mais. Por quê? Porque não tem mais tempo, porque tem um filho no meio deles, porque a agenda está atribulada. E aí as conversas começam a ser como? Curtas e ligeiras, superficiais, atravessadas. E isso, quando você está no consultório, né, com a sessão, a primeira etapa que eles falam é muito importante, que parece que estava tudo entalado aqui. Só isso, vocês não têm noção de como é terapêutico. E durante um bom tempo no processo terapêutico, né, eu sempre escuto: "Ai, a gente não falou sobre um tema lá que eu guardei para vir falar aqui na sessão, porque aqui eu sei que a gente ia conseguir falar e resolver". Isso é normal. E, de uma certa forma, saudável, desde que depois de um certo tempo, eles comecem a se arriscar mais e naturalmente eles vão começar, porque eles guardam, vêm para a sessão, eles trazem os assuntos mais delicados, mais tensos. A gente mediar, eu quero dizer, possibilita que as conversas tenham início, meio e fim, checa o que o outro diz, faz todo um alinhamento durante a sessão. E aí eles conseguem resolver algumas coisas, trazer clareza para algumas coisas. Isso é muito bacana, porque
Naturalmente, isso já é, eu digo que já é são umas gotinhas de cura no sentido de restabelecer um pouco a saúde emocional deles, quando eles veem que eles conseguem, ou quando eles resolvem algum tema. E isso já vai naturalmente também ajudar eles a ir tomando coragem para resolver outras coisas. Existe uma pesquisa, de um pesquisador, ele é de Londres, é o Gottman, ele diz que 70% das conversas, das comunicações dos casais em conflito após a chegada dos filhos se repetem. Vou repetir a frase: 70% do que é dito entre um casal em conflito após a chegada dos filhos vai se repetir. É muita coisa, né? Sabe por que que se repete? Porque tudo aquilo que não é resolvido, que não é escutado, volta e volta e volta, porque se eu falo algo, não é escutado, não é resolvido, eu continuo com o problema. E você quer resolver o problema, eles querem resolver. Aquilo tem uma dor, aquilo tem uma necessidade, aquilo tem uma intenção no relacionamento ao ser comunicada. Mas se chega lá e bate no muro e volta, ela vai voltar de novo na comunicação, de uma outra forma. E por que que eu estou falando isso? Porque na terapia, no processo, nós também temos que ficar atento. Que tema é esse que volta? Porque a gente vai observar. Meu Deus, mas a gente já tinha falado disso semana passada e alguma coisa não ficou resolvida, né? E realmente não é tão rápido assim. O que exatamente essa pessoa está comunicando? Qual é o pedido que essa comunicação está fazendo? Se faz sentido isso, né? De perceber que isso a gente olha e fala assim, tá a serviço do quê? E às vezes, muitas vezes, a gente precisa olhar e perguntar explicitamente, né? O que exatamente você está querendo comunicar? É uma forma de tentar entender o que que ela está pedindo, ou o que que ele está pedindo, que o outro não está escutando. Porque na hora que isso fica claro, que às vezes nem quem está comunicando sabe exatamente o que ele quer. E também, quando ele não sabe, fica difícil também dele perceber quando ele foi atendido. E aí essas frases, esses temas, eles vão e eles voltam, e eles vão e eles voltam. E eu sempre falo algo que sobre comunicação, que a única coisa que a comunicação quer é ser escutado. A única coisa que a gente quer. E muitas vezes a gente, né, tem um papel fundamental nisso de ouvir, reconhecer que ouviu, mostrar que o outro está ouvindo, né, fazer o outro olhar, olha, olha, não precisa responder, porque a gente tem o ímpeto de sempre ter que responder algo, ou dar um conselho, ou responder antes do outro falar, ou, né, o outro está falando e eu já tenho uma resposta, eh, ou interpretar. Tem uma série de armadilhas que eu brinco, que eu falo, na comunicação de um casal. E isso tudo, quando está acontecendo ali, a gente, assim, eu estou falando, tá, hoje é uma live de uma forma mais ampla, mas isso tem uma sequência, né, de raciocínio, em que a gente, conforme vai ali também na prática, a gente vai pegando esse jeito, né? Tem alguns marcadores por onde a gente seguia, né? Para poder ir conduzindo isso e trazendo essa clareza, porque
eles precisam se perceberem, eles precisam entender que eles, ou um ou outro, que eles não estão se escutando, que como que eles podem se escutar? Isso na terapia, às vezes, né, a gente pede para olhar, a gente pede para parar, a gente tem um trabalho de psicoeducação com a comunicação por causa dos atravessamentos dos eletrônicos, que hoje é um absurdo, né, muitas vezes num casal reclama ali: "Ah, ele não sai do celular", né, ele não está sempre com a no botãozinho da televisão, no controle remoto. E a gente precisa, né, como terapeuta, trazer toda uma contextualização e convidar. Com que tal, né, vocês experimentarem hoje, chegar em casa e não fazer isso, tirar um tempo para isso. A gente marca tempo para tudo, né. E os casais também esquecem disso, e a gente precisa lembrá-los. Tecnologia, né, distrações, deixa eu ver aqui o que mais que eu coloquei para falar com vocês. Pressuposições, né, eu pressuponho que o outro está falando XYZ, quando não é o caso, ele não está me agredindo, e aí tem algo aqui, ó, a comunicação, ela é uma ferramenta de sobrevivência. E quando eu abri aqui a live, né, eu falei aqui para vocês, para mim ela tá assim, ó, como se fosse um rio que vai passando por dentro de todo o trabalho da gente como terapeuta, como psicólogos de casal. Esse papel, né, de ajudar eles a se ouvir, da gente ouvir eles, e todo esse papel que num momento tenso, eu preciso reestabelecer a comunicação. Eu falo aqui na minha metodologia, tenho o mecanismo de desconexão parental, tá? Um mecanismo que funciona, que do baby clash, então que gera todo esse desconforto, esses conflitos. E a comunicação, ela é um elemento reparador. Por quê? Para eu poder também resolver, nutrir e sair desse mecanismo de desconexão, eu vou precisar, para poder fazer, eu digo, as práticas, para eu poder renutrir, me reconectar, eu vou precisar da comunicação. Então, eu não consigo trabalhar com um casal se eu não minimamente alinho algumas questões de comunicação. E aí, tem algo que eu gosto muito na comunicação, que é a parte do não verbal. Mostrar para eles, e também usar isso, né, como terapeuta, que a comunicação não é só o que é dito, o que não é dito também comunica. E eu agora não lembro da percentual, mas se não me falha a memória, 70 também por cento, acho, da comunicação, ela é resultado do não verbal. Ou seja, o que você diz é importante, mas é muito mais importante o como você diz, né. A forma como você expressa aqui o gesto, o sorriso, o corporal. Isso tudo, num casal, então, eu digo que está muito presente, porque a gente conhece o outro. Então, às vezes, o casal chega e fala assim: "Não, está tudo bem", ao corpo. E esse papel também é nosso, de mostrar, dizer assim: "Está tudo bem mesmo?", e às vezes a gente precisa perceber e sinalizar. Quando você diz assim, o que está acontecendo aí? Esse é o elemento da comunicação não verbal, que a gente precisa observar sempre, porque nem tudo eles vão falar, e a gente ali vai fazendo umas leituras corporais. Eu acho que é uma ferramenta
básica do nosso trabalho como terapeuta de casal. Na verdade, como na terapia, né, no processo terapêutico, a leitura corporal, porque nem todo mundo diz o que está sentindo, o que pensa, e o corpo, ele fala muito mais rápido. E mostrar para eles o quanto que isso também está interferindo. Por quê? "Ah, eu não falei isso", tá, você não falou verbalmente, mas será que você falou corporalmente? Será que dá para indagar, né, eles nesse lugar? Eh, o quanto também que a gente pode investigar o estilo de comunicação de cada um. E eu sempre falo, né, os casais se escolhem os opostos, que é o Lé com Cré. Eles sempre escolhem o diferente. Então, se eu sou muito expansiva, eu vou ter uma tendência de escolher alguém mais introspectivo. E tá tudo bem. Eu posso aprender a respeitar isso. A gente, quando chega um casal, é muito visível isso, né. Um é mais falante, o outro é menos falante. Qual é a forma de cada um, né? Como que é possível aproveitar, né, pouco de um pouco de outro, que não é melhor nem pior, é diferente. E mostrar para eles isso, porque normalmente quem é de um jeito está querendo que o outro seja igual, e ele não vai ser. Então, é muito interessante, porque às vezes um fala mais, o outro não fala, aí você precisa também, né, dar um pouco mais de voz aqui, deixar o outro, convidar esse outro que fala muito a ouvir um pouco, eh, e entender que tem uma dança acontecendo, e que às vezes, por causa de muitos conflitos, um ou outro se calou também, na tentativa de fugir do conflito. Principalmente quando eu estou vivendo esse mecanismo de desconexão parental, em que eu estou exausto, em que tem tanta coisa acontecendo aqui dentro de mim. Então, eu olho e falo assim: "Ai, não vou resolver isso agora". Só que esse agora é nunca. E aí a hora que você vai investigar, né, desde quando o mecanismo, né, foi disparado, desde quando eles foram se desconectando, você vai ver que foi lá no começo, eles já estão sem resolver muitas coisas, e aí eu não preciso, né, já posso concluir dizer que, assim, vira uma bola de neve na vida desse casal. E ali no set terapêutico, essa tomada de consciência é muito importante, até para eles destravarem o mecanismo, porque eles vão precisar, como eu falei antes, dessa comunicação. Quando um se cala demais, daí que a engrenagem tranca mesmo, porque daí eles não começam a não resolver mais nada, e o que o que não se calou, fica com raiva, muitas vezes fica irritado, não entende porque aquele ali não está falando, não está resolvendo. Então, assim, vai virando uma bola de neve, né, que vai subindo de o tapete fica com poeira até até o teto, e aí eles não resolvem mais nada. E quando eles chegam pra gente, de um modo geral, eles estão vivendo isso. E aí vem toda essa estrutura, né, que a comunicação, ela tá ali acontecendo, mas eu preciso olhar para esse mecanismo de desconexão, e eu digo que vim botando água morna, que é fazendo alguns curativos, né, trazendo alguns elementos de conexão, de alívio de todo esse estresse que está rolando, para poder eles terem um mínimo de espaço para voltar a se comunicar. E aí, sim, começar a resolver algumas coisas, combinar. Porque eles vão precisar, para sair dessa desconexão, combinar, conversar, confidencializar, confidenciar,
o outro acolher. Uma outra questão que eu gosto de falar é que, assim, se um casal não tem desenvolvida a habilidade de comunicação, e eu vou dizer assim, ai, habilidade de comunicação não é o forte da humanidade. A gente não teve aula no dia que tinha que diz que eu digo que tem que ter aula na alfabetização. Nós não aprendemos, né, a nos comunicar de forma assertiva, de falar o que a gente pensa, de trazer clareza. E se eu não tenho isso antes, quando chega o filho, isso é mais um gatilho que é disparado. Porque quando estão só os dois, muita coisa que não é resolvida passa batido. Mas quando chega o filho, eu tenho que decidir o pediatra, eu tenho que decidir a escola, eu tenho que decidir o futuro, eu tenho que decidir se vai ter babá, se não tem babá. E a gente ali, nosso papel é também, né, quando a gente está falando desse eixo da comunicação, investigar como era essa comunicação antes, como ela acontecia, quais são as questões que eles já traziam, né, que o filho também não traz todos os problemas do mundo, ele apenas deixa transparecer alguns problemas também que já tinham, que fica uma coisa bem desproporcional. Eu digo que é a prova de pós-graduação da vida. Aquilo que a gente não resolveu antes, quando chega o filho no relacionamento, a gente tem que aprender a nadar depois que caiu na piscina, tem que passar no vestibular e estudar em uma semana, mais ou menos assim. E aí fica bem mais difícil, né. Complexidades na comunicação do casal após a chegada dos filhos, né. Então, assim, só para a gente ir fechando, né, do quanto que esse eixo da comunicação, né, tem a comunicação no set terapêutico, né, a importância dela, da gente escutar, da gente mediar, da gente intervir para que essa comunicação ali aconteça. E tem todas as questões, né, da comunicação que estão acontecendo depois que os filhos chegaram, porque muitos assuntos que não tinham antes que ser resolvidos surgem, muitas tensões, muitas demandas, estresse, noites sem dormir, que dificulta o processo de comunicação, dificulta o raciocínio. A gente perde uma parte do raciocínio lógico, a gente fica mais irritado, e aí a gente não escuta. E se eu fosse destacar um outro elemento que eu falei aqui hoje, que eu acho muito importante, é a importância da comunicação não verbal. Para a gente, como psicólogo, observar, fazer essa leitura ali, e do casal, né, de entender que nem tudo que é não dito, realmente não é dito, né. Muitas coisas que não são faladas, elas chegam no outro, elas machucam o outro, elas mandam uma mensagem, e se dar conta disso é fantástico também.